Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Bom dia a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão do CAF, período da manhã do dia 10 de novembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelson Kischel, Luciano Yoshihara Kanzanin, Wilson Kazumi Nakayama, Letícia Domingues Costa Braga, Mauritânia Elvira de Souza Mendonça e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Ausente justificadamente, conselheiro Carlos André Soares Nogueira. Bom, o primeiro item da pauta é da minha relatoria, é a COBahia, Cooperativa Bahia Oeste. Aqui nós temos um recurso voluntário e um recurso de ofício, tá? Vou pedir para vocês abrirem o arquivo. Vocês vão verificar que o relatório ele é bastante extenso, tá? Mas eu vou convidá-los aí direto no voto, já que não vamos ter sustentação, onde eu faço no preâmbulo do voto, eu dou um resumo, que é um relatório resumido dos fatos que tem a ver com esse processo aqui, tá ok? Então, a matéria, na realidade, é bastante simples. Nós temos uma matéria de fundo a ser discutida, que é relativa à autoinfração, e nós temos no recurso de ofício a questão só dos responsáveis solidários, tá? Que foram todos eles excluídos da sucessão passiva pela decisão recorrida. Por isso, o recurso de ofício. Tá, ok? Então, nosso recurso de ofício se restringe apenas à questão da responsabilidade solidária. Então, vamos lá. Como vimos no relatório, a matéria tributária, objeto de discussão, resume-se quanto ao mérito da autuação, tão somente a glosa efetuada pela fiscalização dos custos contabilizados pela recorrente a título de distribuição de valores recebidos do PEPRO. Daniel provavelmente vai saber do que se trata o tal do PEPRO, Prêmio Equalizador Pago ao Produtor, tá? Antes de mais nada, é preciso definir exatamente o que é o PEPRO. Referido programa é uma das ferramentas de que lança mão o governo federal para viabilizar a política de garantia de preços mínimos. Trata-se de uma subvenção de custeio, paga através de leilões especiais de produtos agrícolas, quando os preços de mercado estão muito baixos. Implementado o PEPRO, o comprador paga apenas o valor de mercado, enquanto o agricultor ou sua cooperativa recebe o valor mínimo estabelecido pelos órgãos governamentais a fim de que a comercialização da safra não lhe acarrete prejuízos. Assim, a diferença entre o preço de mercado e o preço mínimo acaba sendo coberta pelo próprio governo em benefício do produtor rural. O órgão responsável por sua implementação e operação é a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Em resumo, não há fornecimento de bens ou prestação de serviços ao governo federal. Ocorre-se, sim, uma canalização de recursos estatais para garantir a realização de uma política pública, uma subvenção. Em sendo uma subvenção do tipo custeio, deve ser reconhecida como receita ao longo do período, sem qualquer margem de dúvidas. Entretanto, a controvérsia cinge justamente na determinação sobre quem seria o real beneficiário e, por conseguinte, o responsável pelo reconhecimento da receita e a consequente tributação dos respectivos valores recebidos do ente governamental. Isso no caso das cooperativas, tá? Eu faço essa observação. Segundo a fiscalização, no caso concreto, o responsável seria a contribuinte autuada, a cooperativa. Haja visto o entendimento de que a contabilização como custo dos valores recebidos do PEPRO teria sido realizada de forma indevida, neutralizando o efeito da subvenção na apuração do resultado do exercício. Procedendo dessa forma, segundo a fiscalização, a contribuinte teria distribuído os valores relativos à subvenção sem antes submetê-los à formação dos fundos de reserva obrigatórios, o que seria vedado, haja visto constante no artigo 24, parágrafo 3º, da Lei 5674 de 71. Então, o que ele fez?
A cooperativa recebeu o PEPRO, contabilizou como receita inicialmente, tá? Distribuiu aos seus cooperados na medida que cabia a cada um, ok? E à medida que ela ia distribuindo aos cooperados esses valores relativos ao PEPRO, ele ia contabilizando de outro lado como custo, neutralizando na sua contabilidade da cooperativa os efeitos daquela receita, tá? Aí vem a fiscalização e diz, olha, por se tratar de uma subvenção de custeio, você não poderia estar distribuindo aos seus cooperados, tá? Então, você fez uma distribuição indevida, ofendendo o disposto no artigo 24, parágrafo 3º da Lei 5.674/71 e também o artigo 182 do RI 99, que eu trato a seguir, tá? Então, assim, segundo a fiscalização, a teor do parágrafo 2º do artigo 182 do RI, a inobservância da referida vedação importaria na tributação dos resultados, sendo assim caracterizada a distribuição do benefício financeiro aos cooperados. Os resultados apurados deveriam ser tributados pelo IRPJ e CSE, tá? No caso da cooperativa. Este o fundamento principal do auto de infração, em relação à matéria de mérito. A decisão recorrida manteve a autuação quanto ao mérito da exigência de acordo com os seguintes fundamentos. E aí eu repito os fundamentos da decisão recorrida e eu pontuo lá na frente, vocês vão ver em amarelo, aquilo que eu achei de mais importante em relação à decisão recorrida, tá? Primeiro ponto, de acordo com a decisão recorrida. Esmiuçando mais esse sentimento, a operação que desencadeia o pagamento do PEPRO envolve duas relações jurídicas. Uma entre a cooperativa e os compradores, para a venda dos produtos, e outra entre a cooperativa e o governo federal para o recebimento do prêmio. Embora tais relações possam até serem realizadas para a consecução dos objetivos sociais da cooperativa, aspecto objetivo, fato é que em nenhuma delas se constata a presença da cooperativa e de um cooperado ou a presença de mais de uma cooperativa associada, elemento subjetivo, não se configurando, pois, como atos cooperativos. Aqui ele esmiuçou o conceito de ato cooperativo que consta lá da Lei 5.674, tá? E faz essa relação entre o conceito do ato cooperativo constante da lei das cooperativas e o que aconteceu aqui no caso concreto, tá? O entendimento, portanto, é o de que tanto a venda de mercadorias quanto o recebimento do PEPRO não são atos cooperativos, haja vista serem praticados com terceiros não cooperados. Entendimento da decisão recorrida. Tá ok? Mais à frente, o que eu ressalto ainda? Esse procedimento caracteriza a distribuição de benefícios financeiros aos cooperados em desarmonia com o disposto no parágrafo 1º do artigo 182 do RI 99, sujeitando tais valores à incidência da RPJ CSL por força do parágrafo 2º do mesmo dispositivo. Tá? Aqui ele está tratando da distribuição aos cooperados dos valores. Bom, em suma, e aí sou eu falando, em suma, a decisão recorrida albergou os fundamentos já esposados pela autoridade fiscal no termo de verificação, ao entender que tanto a venda das mercadorias quanto o recebimento do PEPRO não são atos cooperativos, haja vista serem praticados com terceiros não cooperados, além de considerar que a distribuição do PEPRO aos produtores caracterizaria a distribuição de benefícios financeiros aos cooperados em desarmonia com o disposto do parágrafo 1º do artigo 182 do RI, sujeitando tais valores à incidência do RPJ e da CSE. Já a recorrente, e aí eu vou para as alegações da recorrente, já a recorrente alega que a glosa é indevida, haja vista que tais valores pertenceriam aos seus cooperados produtores rurais, cabendo a estes a tributação na declaração de ajuste a título de rendimentos da atividade rural. Argue que o ato de comercialização realizado pela cooperativa, incluído aí a sua participação no PEPRO, é juridicamente, de fato, ato cooperativo próprio, fora da incidência do RPJ e CSL, de acordo com o mesmo artigo 182 do RI, e de acordo com o artigo 39 da Lei 10.865 de 2004. O mesmo tratamento deve ser dispensado ao PIS e ao COFINS, conforme disposto na IN SRF 636 de 2006. Pelo seu raciocínio, da contribuinte, se a receita da produção não foi tributada, obviamente que o PEPRO, subvenção decorrente dessa operação, também não deveria.
Ao final, aduz que haveria vinculação direta do produtor rural com o valor referente ao PEPRO, haja vista que as cooperativas estariam obrigadas a informar cada beneficiário cooperado ao adquirir os editais de leilões por oferecimento de seus produtos, conforme disposto na portaria CONAB 453/2011, que eu reproduzo abaixo, né? Essa portaria realmente obriga que a cooperativa, quando participar do PEPRO diretamente, né, ela deve indicar e informar cada cooperado beneficiário por aqueles rendimentos respectivos, tá? Ao adquirir o edital. Para defender o seu entendimento, cita as orientações constantes do Perguntas e Respostas, editado pela Receita Federal, pergunta 493 e 497, e como fato superveniente, após a apresentação do recurso da impugnação, a decisão proferida pela DRJ Florianópolis, consubstanciada no Acórdão 0743151, terceira turma, de 14 de dezembro de 2018. Tá? Então, ele trouxe essa decisão da DRJ. No meu entendimento, assiste razão a recorrente, tá? Com relação ao mérito. Primeiro, faz-se necessário uma incursão no conceito de ato cooperativo, haja vista que nem a autoridade fiscal, nem tampouco a decisão recorrida, salvo melhor juízo, deram a melhor interpretação a essa questão, que é fundamental para a resolução da lide. E aí eu parto da definição do artigo 79 da Lei 5764 de 71, que está aí no voto. E peço vênia, nesse ponto, para reproduzir trecho do acordo proferido pela DRJ de Florianópolis, no acordo citado pela contribuinte, que de forma muito competente lança uma luz sobre tal conceito, que não tem nada de óbvio, ao contrário, vem suscitando muita controvérsia ao longo do tempo. O Camerano deve conhecer o relator, foi o Leon. Bom, o que diz a DRJ? Tá? Eu vou me permitir ler, porque eu acho que é importante e é o fundamento da minha decisão. Em uma análise literal, pode-se identificar dois elementos essenciais da caracterização do ato cooperativo. Um de natureza subjetiva, outro de natureza teleológica. Em relação ao elemento subjetivo, exige que o ato tenha por sujeitos, de um lado, a cooperativa, e do outro, o associado, cooperado. Quanto ao elemento teleológico, exige que a finalidade do ato seja a consecução do objetivo social da relação estabelecida, relação cooperativa-associado. Somente faltando um desses elementos é que se poderia afirmar que, por definição, inexiste ato cooperativo. Tá? Certamente, a autoridade fiscal não adotou o conceito literal e restrito e controverso de que as receitas financeiras não estariam no âmbito do ato cooperativo porque sua origem é externa à relação cooperativa-associada. Aqui eu vou abrir um parênteses, porque nesse ponto ele está tratando de receitas financeiras, tá? Que também foi objeto do auto de infração relativo àquela decisão da DRJ. Tá? Mas lá também foi tratado especificamente de subvenção, que nós vamos ver mais à frente, tá? Onde ele dá esse mesmo entendimento. Como ele tratou primeiro da receita financeira, ele já atacou esse ponto do ato cooperativo aqui, quando falou da receita financeira, tá? Mas ele transporta esses mesmos conceitos quando ele trata da subvenção em si, lá na frente, tá ok? Continuando. Se fosse esse o entendimento adotado, haveria que inserir na base de cálculo dos tributos não apenas a receita financeira, mas todas as receitas típicas da comercialização e da produção realizadas em nome do cooperado, pois essas receitas mercantis, tanto quanto aquelas receitas financeiras, têm origem no terceiro estranho à dualidade cooperativa-cooperado. Como a autuante limitou a fazer incidir os tributos sobre as receitas financeiras, não foi a descaracterização do elemento subjetivo que fundamentou seu entendimento. Resta, pois, perscrutar o elemento teleológico. Para tanto, mostra-se necessário, do ponto de vista deste relator, determinar a origem da receita, seja ela financeira ou não financeira. Entendo que não seria possível, a priori, afirmar que as receitas financeiras não se prestariam à consecução dos objetivos sociais da cooperativa, sendo sempre estranhas ao ato cooperativo. Portanto, a questão de fundo, e aí passa, e ele vem diretamente para a questão das subvenções governamentais, que no caso aqui, o programa era outro, tá? Mas semelhante a esse que nós estamos tratando aqui.
O programa que era tratado naquela decisão é o ProAlba, tá? Também na Bahia. Aliás, os dois autos de infração, tanto o que nós estamos analisando aqui, quanto esse que a DRJ Florianópolis analisou, foram elaborados pela mesma delegacia de Feira de Santana, na Bahia, o que me sugere que tenha sido, e relativamente ao mesmo período de apuração, tá? O que me sugere que tenha sido um programa realizado pela delegacia, especificamente em cima dessas subvenções, tá? Bom, aí ele falando do ProAlba, tá? Portanto, a questão de fundo, novamente, é saber se as receitas recebidas pela Cooperativa de Produção Agrícola, a título de crédito presumível de ICMS, e que a autoridade fiscal interpretou como sendo subvenção governamental, podem ou não ser entendidas como receitas de atos cooperativos. Mais uma vez, como na citação das receitas financeiras, este relator entende que não cabe uma resposta definitiva sem uma análise do contexto em que tais receitas foram oferidas. E aí ele fala do ProAlba. O ProAlba é um instrumento de incentivo à cotonicultura do estado da Bahia, tá? Só para referenciar o programa. Ao que tudo indica, o programa foi criado como um incentivo direto ao produtor de algodão. Interessante notar que na redação original do decreto 8064/2001, havia referência apenas ao produtor, benefício direto, sendo que somente a partir da publicação do decreto 9152/2004 é que a prerrogativa de adesão foi estendida às cooperativas. Tá? Fica evidente que o beneficiário almejado pelo programa governamental é o produtor rural, no caso, os cotonicultores. No caso em tela, o impugnante alega que fez os repasses aos seus associados em obediência ao artigo 9º do regulamento do ProAlba. Portanto, alinhado com o que parece ter sido o intuito do referido artigo 9º, o benefício fiscal chegou às mãos dos produtores de algodão, não tendo a cooperativa supostamente não credenciada se beneficiado do favor estatal. Entende este relator que sempre que a cooperativa de produção rural atuar como simples intermediária entre o mercado demandante e os associados produtores ofertantes, ou vice-versa, estará atuando de forma coerente com a essência do cooperativismo e, portanto, realizando os atos cooperativos. A ficção jurídica denominada cooperativa não pode ir além de representar uma interface neutra entre os cooperados e o mercado. Os resultados obtidos pela cooperativa em nome do cooperado devem ser, em tudo, similares àqueles resultados eventualmente obtidos diretamente pelos produtores sem qualquer intermediação. Se o programa governamental destina-se a conceder benefícios aos produtores de forma direta ou indireta, via cooperativas, há que se considerar que os depósitos realizados em nome dos associados ocorrem, sim, no âmbito do ato cooperativo. Na verdade, ao condicionar o uso do crédito presumido por terceiros não credenciados ao efetivo repasse ao produtor, garante que o benefício financeiro tributário perpasse esse terceiro e atinja diretamente o real destinatário do programa governamental. Cumpridas as demais condições legais, deve restar claro que o valor correspondente ao crédito presumido, na situação em tela, não constitui receita própria da cooperativa não credenciada. Correta nesse ponto a argumentação do impugnante. Incorreta, pois, a interpretação de que os valores oriundos do ProAlba constituem vantagem financeira distribuída indevidamente aos cooperados, da mesma forma como foi aqui no nosso auto de infração. Tá? Certamente é uma vantagem financeira obtida pela condição de cotonicultor, regularmente credenciado naquele específico programa governamental. Existindo ou não a cooperativa, o direito ao benefício para o produtor em igual situação permanece. A cooperativa atua como um mero veículo do benefício fiscal. O que ocorre é a substituição do papel do transferidor de renda do Estado para a cooperativa. O subsídio chega ao produtor rural credenciado por intermédio da própria cooperativa. Uma vez adotado o entendimento expresso até aqui, perde sentido a análise da incidência tributária do RPJ da CSL em relação ao impugnante. Isso porque, caracterizados que os recursos do benefício fiscal foram, como deveriam ser, nos termos da legislação que concedeu ao BNS, repassados aos cooperados, afasta-se a interpretação de que tais valores constituam receita própria da cooperativa e, por isso, tenham se agregado ao seu patrimônio. Aqui também não se questiona o repasse aos cooperados dos benefícios relativos ao PEPRO. Tá? A fiscalização em nenhum momento contestou, foi verificar se foram repassados ou não, efetivamente, todos os recursos para o produtor rural. Tá?
Apesar de que vocês podem ter essa segurança, eu verifiquei nos autos, está sobejamente comprovado, tá? Pelos livros contábeis, comprovantes de depósito na conta de cada produtor, tá? Emissão de notas fiscais, etc. Está sobejamente comprovado nos autos que efetivamente foram distribuídos aos produtores rurais todos os valores recebidos a título do PEPRO, tá? Somente no caso de se caracterizarem como receita própria da entidade, decorrente de ato estranho do ato cooperado, é que a cooperativa receptora dos ingressos, eventualmente classificados como subvenção, deveria justificar ter atendido aos requisitos constantes do citado artigo 392, do então vigente RI 99. Se, eventualmente, os cooperados fossem pessoas jurídicas, o que não é o caso, é que se poderia suscitar o cumprimento das condições necessárias para que eventual benefício fiscal fosse dedutível na determinação do lucro operacional, conceito aplicável exclusivamente a pessoas jurídicas. Mesmo assim, quem haveria de cumprir tais requisitos seria a pessoa jurídica cooperada receptora do benefício fiscal, e não a cooperativa intermediante. Com isso, se agrega mais uma razão para que se afastem os lançamentos de ofício do RPJ-CSL vinculados à concessão do benefício fiscal no âmbito do PROALBA. Bom, aí, voltando ao meu voto, tá? No meu entender, salvo melhor juízo, o acórdão acima citado se encaixa perfeitamente ao caso em apreço nesse processo, ao contrário do que concluiu a decisão recorrida, que também analisou esse acórdão da DRJ, tá? No acórdão na decisão recorrida, o relator, e foi acompanhado pelos demais, entendeu que o caso da DRJ, julgado pela DRJ Florianópolis, não se assemelharia ao caso julgado nesse processo aqui, tá? E aí eu rebato, né, essas alegações da decisão recorrida em relação à similitude ou não dos dois acordos, tá? Ou dos dois casos. Apesar de não discorrer sobre o mesmo benefício fiscal, aqui estamos a lidar com o PEPRO, porque esse foi um dos argumentos da decisão recorrida. Olha, lá se tratou do PROALBA, aqui eu estou tratando do PEPRO. Então não é o mesmo benefício, tá? Enquanto que o acordo da DRJ Florianópolis trata do PROALBA, em ambos os casos, o objeto do lançamento é uma subvenção governamental, de custeio, direcionada principalmente ao produtor rural, apesar de a legislação pertinente permitir a interveniência das cooperativas na sua operacionalização, que nesse caso atuam em nome dos próprios cooperados. A forma adotada por cada um dos contribuintes para contabilizar o recebimento de subsídios e repassá-los aos verdadeiros beneficiários dos respectivos programas também não tem a relevância conferida pela decisão recorrida. Vejo como absolutamente acessória tal discussão. É a questão da contabilização, tá? Que cada um contabilizou de uma forma. E aí, contabilidade, né, meu caro Camerano? Contabilidade, você tem diversos caminhos, né, que você pode cumprir para chegar no mesmo objetivo, né? Tanto é que eles conseguem fazer que 2 mais 2 seja igual a 5, não é verdade? Às vezes, né, Camerano? Bom, a decisão recorrida entendeu que os depósitos realizados em nome dos associados em face do PEPRO decorreriam de uma relação jurídica entre a cooperativa e o governo federal, não se configurando, sob o aspecto subjetivo, como ato cooperativo. Já o acordo da RJ Florianópolis conceituou com maestria a figura do ato cooperativo, enquadrando o recebimento de subsídios governamentais por parte do órgão associativo em nome do seu cooperado, dentro do seu escopo. Ora, quando a cooperativa comercializa a produção dos seus associados e lhes repassa o produto dessa venda, estamos diante de ato cooperativo típico, não alcançado pela tributação do RPJ da CSL. Quando, além de efetuar a comercialização da produção dos cooperados, a entidade adere a programas governamentais do tipo aqui em discussão, PEPRO, PROALBA, etc., para complementar os rendimentos dos associados, repassando a estes os benefícios dessas políticas públicas, por evidente, acho eu, né? Estamos diante de atos cooperativos próprios. Não consigo enxergar outra interpretação para o enquadramento de tais subvenções. Uma eventual inconsistência na contabilização dos valores recebidos pelo PEPRO, ao deixar de constituir as reservas obrigatórias, infringindo o artigo 182 do RI 99, ao distribuir valores além daqueles que seriam devidos, segundo o termo de verificação fiscal
seria da ordem de R$1.200.000, poderia ser objeto de cobrança por parte da autoridade fiscal, mas não foi essa a sua linha de conduta, que preferiu glosar a totalidade dos valores distribuídos. No meu entendimento, a aplicação do artigo 182 do RIR e eventual exigência de crédito tributário deveria se adstringir, a princípio, porque é questionável também, tão somente aos valores indevidamente distribuídos e que deveriam compor as citadas reservas, mas nunca a totalidade dos valores auferidos pelo PEPRO. Por todo exposto, dou provimento ao recurso nesse ponto para afastar a glosa de custos relativa aos benefícios recebidos do PEPRO no valor de R$8.054.301, devendo a auto-infração ser ajustado também em relação à infração relativa ao não recolhimento das estimativas mensais. A infração relativa à falta de recolhimento do IRPJ-CSL incidente sobre as sobras líquidas operacionais, no valor 316.286, permanece incólume, haja vista que não foi objeto de impugnação por parte da recorrente. Vou explicar. Nós temos três infrações aqui, tá? A glosa de custo relativa ao PEPRO, que é a principal, foram glosados 8 milhões. Em decorrência disso, foi cobrado a multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas, tá? Mês a mês durante o ano calendário, tá ok? E mais também foi cobrado um pequeno valor, cuja base de cálculo foi de 316.286, relativo a sobras líquidas operacionais, tá? E aqui eu não entrei no mérito relativo a isso aqui, porque o contribuinte, em momento algum, nem na impugnação e nem no recurso voluntário, ele se refere a essa infração específica. Então, para mim, essa infração está morta, tá? Ela não é objeto de discussão aqui nos autos. A única coisa objeto de discussão aqui nos autos é a questão do mérito do PEPRO. Nem a questão da multa isolada foi objeto de contestação pelo contribuinte, só que é decorrente, né? Se eu estou derrubando a glosa dos 8 milhões, e essa glosa dos 8 milhões resultou na cobrança de multa isolada de estimativa, aquela infração ela tem que ser ajustada também, por conta do restabelecimento dessa glosa. Tá ok? Pelo menos esse é o meu entendimento. E eu vou parar por aqui, tá? Eu não vou adentrar no outro, porque eu gostaria de ouvir a opinião de vocês e votar essa parte aqui, que é a questão do mérito. Tá? Depois a gente passa para o recurso de ofício. Tá ok? Está aberta a discussão. Presidente, eu acho que é mais a questão do desconhecimento mesmo do programa, porque isso aqui basicamente é para garantir que o pequeno produtor ele consiga vender aquele produto numa média de preço de mercado para conseguir competir com os grandes produtores, né? Então, assim, o pequeno produtor ele não tem maquinário, ele não tem produção industrial, não tem nada disso. Então, o que o governo federal faz? Ele dá um subsídio, que é uma subvenção, tá, para o produtor, e dizer, olha, em vez de vender aquele produto por 10, você vai vender por 5 porque é o preço mercado. Ah, mas meu custo foi 7, 8, então toma aqui o custo extra para você conseguir vender a preço de mercado, tanto para segurar a inflação, para manter o preço médio baixo e para permitir que eles façam a competição com os grandes produtores. Então, para mim, não tem dúvida nenhuma que isso é como se fosse a própria receita do cooperado, né? Então, se ele vendesse, ele ia vender por um preço maior, né? Então, isso daí é para compensar. Então, para mim, realmente é muito mais falta de conhecimento da sistemática do que outra coisa mesmo. Mais alguma consideração, gente? Inclusive, o TVF fala lá que as vendas seriam para não cooperados, que eu não entendi direito. Tem sentido. Na verdade, ele faz uma confusão quanto à questão do ato cooperado. Exatamente. O cooperativo não tem relação nenhuma com o governo federal. Ele é um programa que é destinado para os cooperados, na verdade. Então, assim, ela só intermedia que é o papel da cooperativa. A cooperativa faz exatamente isso, intermediar, para dar uma estrutura administrativa que o cooperado sozinho não tem. Então, esse foi um dos grandes problemas, viu, Camerano? Foi justamente da conceituação que levou a efeito tanto a autoridade fiscal quanto a autoridade julgadora, né, em relação ao ato cooperado, entendeu? Típico. Tá? Então, você dizer que aquilo que a cooperativa vende, né, para o mercado, né, e ofere de receita em relação a essa comercialização, devolvendo
ao seu cooperado não é ato cooperativo, para mim é completamente descabido, entendeu? Exato. Se não tivesse a prova do repasse, né? Exatamente. Se não tivesse a prova do repasse, que não é o caso aí, porque muitas cooperativas de fato são usadas como espelho, como laranja, mas nesse caso não. Nesse caso tem a prova do repasse para o cooperado, então não vejo dúvidas não quanto a isso. Mais alguma dúvida? Podemos continuar, então? Ok. Presidente? Diga, Nelson. Eu tenho uma dúvida quanto a essa infração que você manteve aí. Tá. Por que essa distribuição ela não é de ato cooperado? Mas se ele não impugnou, precluiu aí, né? A gente não tem nem o que discutir essa infração. O fiscal achou lá na contabilidade uma sobra, tá? Uma sobra que a cooperativa não distribuiu, ficou para a cooperativa essa sobra, tá, ô Nelson? E a cooperativa não tributou nada, é uma sobra líquida. E foi tributado. E eu nem entrei no mérito, viu, Nelson? Porque não foi objeto de discussão. Mas tá? Ela não é reflexo da glosa. Não, ela é autônoma, tá? Ela é autônoma em relação ao PEP, tá? Completamente autônoma, tá ok? Matéria preclusa, né? Bom, eu vou então passar a análise do recurso de ofício, tá? Veja, e aqui, como eu falei antes, o recurso de ofício se refere tão somente aos responsáveis solidários. A autoridade fiscal, ela rolou todos os cooperados, tá? Como responsáveis solidários, simplesmente pelo alegado benefício econômico, tá? Do recebimento do PEP. Tá ok? Artigo 24, inciso 1º do 124, inciso 1º do CTN. Tá? Bom, acertadamente, eu já estou adiantando o voto, acertadamente a DRJ afastou a responsabilidade. Tá? E eu aqui, da mesma forma, estou negando o provimento ao recurso de ofício, porque não tem sentido nenhum você arrolar os cooperados só pelo fato de eles serem cooperados, só pelo fato de em tese, eles terem auferido algum benefício. Né? Eles receberam aquilo que era de direito deles. Né? Além do mais, o auditor ainda fundamentou a responsabilização solidária no fato dos cooperados constituírem uma cooperativa onde eles teriam direito a voto. Foi provado nos autos que não, os cooperados não têm direito à ingerência na direção da cooperativa. Existem 2 diretores, 3 diretores, especificamente eleitos, nomeados, para gerir a cooperativa, e eles é que têm essa responsabilidade de tomar as decisões administrativas. Os cooperados não têm gerência nenhuma na administração direta da cooperativa. Tá? Foi um dos fundamentos utilizados pela infração também. Tá? Então, assim, de forma bem resumida, eu acho que não vai causar nenhum até pelo histórico dessa turma, né? Eu estou negando provimento ao recurso de ofício também em relação a esse ponto aqui. Tá? Por essa lógica aí, deveria ter arrolado também o governo federal, né, que fez o programa como responsável solidário. Nunca... Daqui... Então, o voto é o seguinte: nego o provimento ao recurso de ofício e, em relação ao recurso voluntário, dou parcial provimento para afastar a glosa de custos relativa aos benefícios recebidos do PEP no valor de 8.054.301, devendo o auto de infração será ajustado também em relação à infração relativa a não recolhimento das estimativas mensais e a consequente imputação da multa isolada. Esse é o meu voto. Tá? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Eu voto com o relator, presidente. Como o senhor bem ressaltou, a explanação da DRJ muito bem coerente, né, muito bem inteligente. O Leon é um excelente julgador. Atualmente, eu acho que ele é presidente da terceira turma.
E o senhor soube muito bem consolidar tudo, eu voto com o relator, presidente. Obrigado, doutor Camerano. Realmente, o voto do Leão, eu coloquei partes aqui, mas muito bem estruturado, muito bem fundamentado. Eu gostei muito do voto dele, tanto é que eu reproduzi aqui. Né? Eu acho que vou citar o nome dele lá, lá em cima, né? Se vocês acharem que porque não é prática nossa citar o relator da decisão recorrida, né? Não é prática nossa. A gente sempre fala só da decisão recorrida, o número do acordo e tal, mas eu acho que merece, né, doutor Camerano? Eu também. Eu normalmente eu tenho citado nos meus votos o nome do relator. Tem. Então vou acompanhar. Quando é uma coisa assim diferente, né, presidente? Quando é uma coisa diferente, sim. Sim. Quando é para falar bem, não tem problema, né? É verdade, Letícia, porque tem algumas que, olha, não é fácil. Enfim, doutor Daniel. Acompanhando, presidente. Doutor Nelson. Presidente, eu só tenho uma observação. Diga. Quando foi apurada a base de cálculo da estimativa mensal do IRPJ-CSL, a base de cálculo não era os 8 milhões? Os 8 milhões, por isso que eu falei que tem que ajustar a base de cálculo da multa isolada, tá? Porque você está afastando os 8 milhões, não sobra a base de cálculo. Não, mas tem os 300 e poucos mil aqueles. Foi adicionado as duas receitas? Isso, foi adicionado as duas, tá? Por isso que eu falei que tem que ajustar a base de cálculo, tá? Sim, então tem uma diferença aí de estimativa sobre esses 300 e... Isso. Bom, eu voto com o relator. Tá ok. Doutora Luciana. Também acompanho, presidente. Parabéns pelo voto. Doutor Wilson. Acompanho o relator também, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Então temos, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício e, em relação ao recurso voluntário, dar parcial provimento para afastar a glosa de custos relativa aos benefícios recebidos do PEPRO no valor de 8.054.301, devendo a auto-infração ser ajustado também em relação à infração relativa ao não recolhimento das estimativas mensais e a consequente imputação da multa isolada. Depois eu vou vou dar uma resumida nessa decisão, tá? Outra coisa que faltou eu colocar para vocês, eu recebi esse processo no mês passado, tá? E eu estou colocando ele para julgamento agora por força de uma decisão judicial que deu 90 dias para que o CARF julgasse esse processo, e se não o fizesse, tá? Determinou a Receita que, em não fazendo esse julgamento, né, determinou a Receita que desarrolasse os bens dos responsáveis solidários, tá? Eles ingressaram na Justiça com esse mandado de segurança, o juiz deferiu em parte, digamos assim, né, porque deu prazo para que o CARF julgasse o processo, por isso que eu estou trazendo esse processo agora nessa sessão. Tá? Eu até imaginei que fosse haver sustentação, né, pelo fato de existir uma medida judicial, pelo fato do valor ser até relevante, mas não teve, tá bom? Bom, um minutinho, tá, gente? Um minutinho para eu realizar o gogó aqui, tá ok?